Então, um tema que eu achei muito pertinente, porque, não sei se vocês sabem, o Papa Francisco ele foi considerado a personalidade do ano, né? Não sei se vocês sabem, mas e muito pertinente, né? Eu achei assim realmente muito pertinente. Nós tivemos esse ano a graça de recebê-lo aqui na Jornada Mundial da Juventude, e agora eu acho que a justiça está se realizando, né, com a eleição dele como personalidade do ano. E por que isso, né? O mundo, o Papa Francisco, ele escolheu, nós sabemos que ele escolheu esse nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, em homenagem ao legado que São Francisco deixou para nós. Naquela época, São Francisco de Assis foram 1209 depois de Cristo. Naquele momento, a igreja estava vivendo uma crise muito forte de valores, né? Então, a sedução do poder, dos bens materiais, isso tudo estava minando a fé. Estava sendo verdadeiramente uma sedução. E nesse momento, Deus suscitou esse santo, que foi um dos discípulos de Cristo que mais se aproximou do Mestre, mais se aproximou de Jesus. Foi um exemplo de generosidade, de desprendimento, de coragem, de fraternidade, de alegria. Porque a história, eu não vou contar toda a história, mas sabemos que São Francisco, ele nasceu numa família nobre, abastarda, e ele abriu mão de todos os bens materiais para viver um novo modo de ver o cristianismo, baseado na pobreza extrema. O que será que São Francisco queria dar naquela época e podemos atualizar para os dias de hoje, né? O exemplo de desprendimento. Ele declarou aos próprios cristãos que os cristãos precisavam começar tudo de novo, jogar fora o excesso, abrir mão do excesso de bagagem, né? E o que ele nos mostrou com a vida dele, é que precisamos nos dedicar somente ao estritamente necessário. E o que seria? E uma coisa só é necessária, que é encontrar-se com a maior de todas as riquezas, que pode ser traduzida pela palavra amor. Sabemos que Deus é amor. Então, só uma coisa é necessária: é nós perseguirmos e termos esse encontro, encontrarmos com esse Deus de amor. Por isso, não vamos nos desperdiçar a nossa vida, como nós muitas vezes fazendo, buscando coisas que não correspondem ao anseio do nosso coração. Porque quando nós buscamos muitas coisas, nós também ficamos estressados, ficamos ansiosos, né? Coisas que não fazem parte da nossa essência. Então, eu vou continuar falando um pouquinho aqui de São Francisco, porque eu acho que houve uma importância muito grande nessa escolha do Papa, né? E o Papa, escolhendo São Francisco de Assis, ele quis também dar esse exemplo ao mundo atual, que tanto está precisando de viver os valores evangélicos, né? São Francisco, ele sendo um homem que amava todas as criaturas, amava a Deus, em nome desse amor, ele amava também todas as criaturas. Então, nós sabemos que ele chamava irmão Sol, irmão Lua, amava os animais, conversava com os animais e teve uma vida dedicada ao amor, seja das criaturas, seja aos animais. Os escritos e a biografia de São Francisco, todos eles convergem para apenas um conselho: se você quer ser feliz na sua vida e depois da sua morte, cultive uma relação amorosa e terna com tudo o que existe. Cultive uma relação amorosa e terna com tudo o que existe.
Amar a tudo e a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Esse era o ideal franciscano. Não se deixe abater perante as adversidades da vida e saiba levar o perdão onde houver ofensa, a fé onde houver a dúvida e a união onde houver discórdia. São Francisco, ele dizia que Deus era louvado todas as vezes que alguém praticava o perdão. E queria contar também um pedaço rápido da vida de São Francisco, que foi no início da conversão dele. Ele estava seguindo de cavalo pelos arredores lá de Assis, quando ele se deparou com um leproso. E nós sabemos que naquela época o leproso ele era discriminado, ele não podia viver junto das demais pessoas, né? Eram segregados. E ele desceu do cavalo, entregou um dinheiro ao leproso, abraçou e beijou. Ali começou o processo de conversão, foi o início ali da conversão dele, né? Mostrando já, indicando já o caminho que a vida dele, baseado em que a vida dele ia ser, né? Ia acontecer. Então, eu estava falando sobre isso, da gente levar a fé onde houver dúvida, a união onde houver discórdia. Isso tudo, perdão onde houver a ofensa. Então, a essência da oração de São Francisco é essa tomada de atitude, né? Essa oração, ela não está compatível com o conformismo, porque para nós fazermos esse movimento, né, de levar, então ela não admite o conformismo. E o legado que São Francisco nos deixou, sempre nos ensinando que quem deseja a paz interior precisa sair de si mesmo e levá-la aos outros, né? É aquela história que a gente já conhece, mas é bom sempre repetir: é dando que se recebe. Quem quiser buscar o bem somente para si, não o encontrará. Por outro lado, quem se preocupa em difundir a paz e os outros valores positivos será recompensado já nesta vida por esses mesmos bens que tiver empenhado em difundir. Agora, atenção, um dos maiores obstáculos que nós sabemos que existe para a realização da paz, quem se arrisca a dizer qual seria o maior obstáculo para a realização da paz? Exatamente. Já acertou. É a desunião. Ela falou inimizade, mas enfim, é a desunião entre as pessoas. E aqui fica uma reflexão para que nós possamos fazer. Como está, né? Eu vivo em desunião com alguém? Com quem? Com alguém da minha casa, eu vivo em desunião. Com alguém da igreja, eu vivo em desunião. Então é o momento da gente refletir. Se a gente quer a paz, que é esse bem todo tão precioso que o mundo necessita, que nós necessitamos, nós temos que refletir sobre isso. Se nós estamos vivendo em união com todas as demais pessoas. Porque quem alimenta conflitos e antagonismos não cria paz. Todos aqueles que acreditam num Criador do Universo deveriam se sentir irmãos e, sendo assim, lutar por uma cultura do amor. Para vencer o desânimo e o desespero, São Francisco nos deixava algumas coisas, né? Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, voltar a ser criança, apreciar a natureza. São Francisco era um amante da natureza, brincar e até mesmo conversar com os animais. Ele fala isso Entre as virtudes desse santo, de São Francisco, uma que sobressaía era a gratidão. Ele agradecia constantemente o milagre da vida e por isso ele tinha os olhos abertos para as grandes e pequenas dádivas que o Senhor dava para ele. Então, a gente também procurar ter um coração agradecido, porque isso é agradável a Deus, né? Ele nos deu tanto, né? E às vezes nós
não conseguimos. Então, devemos procurar ter essa gratidão, esse coração agradecido. E eu falei tudo isso um pouquinho, uma introdução sobre São Francisco de Assis, pelo fato de saber que o nosso mundo, eu preciso desses valores que São Francisco deixou, esse legado de vida, né? Esse exemplo de vida que ele deixou para nós. Tanto precisamos que sabemos que não é o acaso o Papa ter escolhido o nome Francisco. E o tema sobre a pregação é: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Porque muitas vezes nós achamos que a paz é um bem, é um dom que a gente vai pedir para Deus e ela vem sobre nós ou sobre o irmão e pronto, e está pronto, está acabado. Mas na verdade não é assim que acontece. Nós sabemos sim que se nós, Senhor, me dê a tua paz no meu coração, Ele vai dar. Mas a paz, ela também, ela é uma construção. Assim como Deus quis depender do sim de Maria, não é verdade? Ele dependeu do sim de Maria. O anjo veio, perguntou, Maria deu o sim, acolheu. E aí, baseado nisso, toda a história da salvação aconteceu. Da mesma forma, o Senhor Deus, Ele quis e Ele quer depender de cada um de nós, para que nós somos responsáveis pela construção da paz no nosso coração, na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Quando a gente acha que depende só de Deus, a gente está tirando essa responsabilidade de nossa, e isso não está certo. Não é assim que funciona. Nós somos corresponsáveis pela construção da paz, aonde quer que nós estejamos. Então, o que nos falta muitas vezes é manter a serenidade diante das contrariedades e dos obstáculos, semeando a paz com a nossa própria conduta. Aqui é difícil, mas nós temos que nos empenhar. Nada poderá nos abalar se estivermos em sintonia com o Deus da paz. Isso aqui é para a gente se lembrar no momento da dificuldade. Nada poderá me abalar, porque eu estou em sintonia com o Deus da paz. A serenidade, ela é uma centelha do equilíbrio de Deus que carregamos dentro de nós. Precisamos saber ativá-la. E é isso que significa ser instrumento da paz. Manter uma postura serena e nos converter decididamente ao caminho da conciliação. Como eu já falei anteriormente, quem alimenta conflitos e antagonismos não cria a paz. Quem acredita... aqui eu já falei sobre isso. Quem acredita que Deus é o único que pode solucionar as hostilidades, né, que existem entre os homens, está tirando de si a responsabilidade pelos seus próprios atos. Então essa pessoa, ela não está sabendo se transformar e não está sabendo transformar também ao mundo. É aquele negócio, né? Nós temos que ser aquela diferença que nós queremos ver no mundo. Eu quero que a minha família tenha mais amor. Eu preciso dar mais amor para a minha família. Eu quero que a minha família tenha mais paz. Eu preciso me esforçar e lutar pela paz, criar a paz. Porque tudo que a gente der, a gente vai receber. Se a gente der amor, a gente vai receber amor. Se a gente der a paz, a gente vai receber a paz. Isso aí é uma consequência que acontece, porque a gente vai colher o que a gente estiver plantando. Deus, ele não exige que nós sejamos pessoas perfeitas, mas sim que nós nos empenhemos em melhorar a cada dia. O esforço sincero para mudar de rumo é algo que conta muito diante de Deus. O esforço sincero para a gente mudar de rumo, ou seja, para a gente construir essa civilização de amor e de paz. Então a oração de São Francisco, ela nos indica que devemos ser um instrumento para construir uma realidade melhor, tanto para nós, quanto para aqueles que nos rodeiam. E era isso que São Francisco fazia, onde quer que ele fosse, né? Nós somos esses instrumentos que Deus quis contar.
os instrumentos para difundir a paz. E aqui nós devemos fazer um momento de reflexão. Será que nós temos sido esses instrumentos eficazes de Deus, aonde quer que nós estejamos, não só na igreja, mas enfim, fora da igreja? Será que nós temos tentado? Porque, como eu falei, o que importa para Deus não é a perfeição, mas é que a gente esteja se esforçando, lutando, nos esforçando para sermos pessoas que levam a salvação para outras, que portadoras de paz e que levam a paz a outras pessoas. Não é fácil, gente, é um caminho exigente, que exige coragem, que exige ousadia, que exige renúncia da nossa vontade, da nossa própria vontade, né? Exige humildade para a gente poder fazer isso. Não é fácil. Agora, se a gente buscar essa paz de Deus, ela vai brotar no nosso coração. E a gente vai perceber que não importam as situações da vida, esteja o trânsito ruim, esteja o trânsito bom, em situações difíceis ou em momentos mais promissores, quando a gente tem essa paz de Deus no nosso coração, a gente consegue se manter sereno. Não tem pessoas que parece que o mundo está caindo ao redor e perderam o filho, enfim, situações de calamidade, aquela pessoa está ali serena, né? A gente deve buscar isso, procurar essa serenidade, que é um dom que vem de Deus. Quando a gente confia que Deus vai ter sempre a última resposta, a última palavra na nossa vida. Levar a paz à nossa família. Quando acreditamos em Deus, sabemos que nada acontece por acaso. Então, a gente nasceu nesse momento histórico, né? Convivemos boa parte do nosso tempo com aquelas pessoas que nos cercam e não com outras, e nada disso não é um acaso. Então, a nossa missão, por mais difícil que seja, que muitas vezes nós sabemos que mas não é impossível, é encontrar a paz dentro dessa família que nós estamos, com aquelas pessoas que estão junto de nós. Encontrar e procurar ajudar o irmão também a encontrar, né? A nossa missão também é sabido que o grau de tolerância nosso com com aquelas pessoas do nosso dia a dia normalmente é menor, né? Com uma pessoa do trabalho você se controla mais, com aquela pessoa que está diretamente com você o tempo inteiro, então a intimidade faz com que a gente tolere menos e aí qualquer coisa já explode, já vira um cão raivoso, sei lá o que. Eu estou dizendo isso porque eu li num livro que falava exatamente isso. Eu falei, nossa, a palavra era essa, um cão raivoso. E eu falei, realmente, às vezes a gente vira isso mesmo. Eu, às vezes, viro isso mesmo, não é? Com aquelas pessoas do nosso dia a dia. Bom, e para sermos esses instrumentos de paz, precisamos de dar um voto de confiança nas pessoas que convivem conosco, acreditar nelas, admirá-las. Senão vai ficar muito difícil manter um clima de paz dentro de casa se nós não percebemos as qualidades também do outro. Temos que perceber também, nós temos a mania de só focar o defeito. A gente só percebe o defeito, mas todos têm qualidades e certamente aquela pessoa também, né, da tua família, da tua casa, do teu convívio, tem também, ou o teu chefe, enfim, por mais que seja difícil, tem qualidades também. Então, para vivermos em paz na família, precisamos cuidar do nosso relacionamento com todos os membros que fazem parte daquela família. Precisamos contornar provocações, não irritar os demais. Provocações, irritações podem acontecer, é normal, mas não valem a pena. Mesmo as pequenas desavenças, ainda que passageiras e sobre questões sem importância, fazem mal a nós e aos outros, né? E a todos, na verdade, a toda a família. E as grandes brigas nem se falam, que provocam muita infelicidade para todo mundo. Ninguém se salva.
A obrigação primordial de todos aqueles que creem em Deus é cultivar a paz no falar, no agir e nos momentos de maior conflito. E esse cultivar a paz no falar, no agir, não significa camuflar o problema, fingir que não tem problema nenhum. Eu vou engolir esse sapo, não é isso. Porque senão o problema vai ficar pior, né, lá na frente. Não vai ser solucionado. Então, termos a coragem de conversar sobre os temas delicados, evitando futuras mágoas e futuros ressentimentos. Para que os familiares não se agridam, é necessário que todos juntos ataquem os problemas antes que a paz dentro de casa seja prejudicada. O diálogo franco é imprescindível. Deus, novamente eu falo, estamos batendo nessa tecla, né? Deus, Ele quis precisar de nós, assim como Ele quis contar com o sim de Maria. E é simplesmente conosco que Ele conta. Assim como São Francisco foi os braços misericordiosos do Senhor, assim como o Papa Francisco está sendo, Deus também quer contar com a colaboração de cada um de nós, aonde estivermos. Nosso esforço para que no final nós possamos, né, algum dia, assim como São Paulo, falar: combati o bom combate, não cruzei meus braços, me esforcei, guardei a fé, levei a fé, não tive vergonha, independente dos deboches, independente, porque isso acontece, né, das perseguições, mas que a gente possa algum dia falar isso: combati o bom combate, guardei a fé, fui portador de paz, busquei a Deus de todo o meu coração e levei esse Deus para os meus irmãos. Assim a nossa vida vai valer a pena, porque quando a gente abraça esses bens maiores, isso vale a pena, isso faz bem para a gente, isso faz bem para a nossa família, né? Enfim, a gente se sente bem sabendo que colaborou um pouquinho. Imagina, né, o que São Francisco teve esse poder com a vida dele. Ele revolucionou foi uma renovação espiritual que ele trouxe para a igreja. Um homem só, né? Então, nesse final de ano, eu vejo quanto os relacionamentos estão conturbados, e muitas vezes na nossa própria família. Então, que nós possamos hoje falar de coração sincero: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que eu possa verdadeiramente construir a paz no meu coração, na minha família, na minha igreja. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.